Hoje nós vamos conhecer a história de um ilustre personagem do espiritismo no Brasil, Jesus Gonçalves. Esse espírito, de 370 ou 375 até o ano de 410, ele viveu na Terra como o rei visigodo. Ele desencarnou com 35 ou 40 anos de idade. Foi chamado Alarico I. Ele, Alarico, tomou e saqueou Roma no ano de 410. No mesmo ano em que ele faleceu, ele se dirigia com o seu exército para a África, que ele queria também conquistar a África e se tornar o homem mais poderoso do mundo. Na Itália, uma tempestade dizimou o exército dele e ele, como estava junto com o exército, também foi sucumbido por essa tempestade e desencarnou. E seu sonho de conquista terminou ali. Antes dessa fatídica viagem, ele foi procurado por Santo Agostinho, o qual lhe pediu clemência para o povo romano. E de certa forma, ele foi atendido. Alarico determinou que nenhuma igreja fosse atacada. Então, os romanos que por acaso se abrigaram dentro das igrejas, eles foram poupados. Do ano de 458 até o ano de 507, 50 anos aproximadamente, foi sua outra existência na Terra. Renasceu no mesmo país, no mesmo reino e recebeu o nome de Alarico II. Ainda nessa época, ávido pelo poder, pelas conquistas, e ele foi derrotado e morto pelo exército do rei francês Clovis na França. Outra encarnação sua, a mais longa, a mais conhecida, a mais longa, né? De 57 anos, entre o ano de 1585 e o ano de 1642. Aí ele viveu na França e ele foi o primeiro-ministro francês por 18 anos. Ele foi o cardeal Richelieu, primeiro-ministro francês. Dizem que ele tinha mais poder que o próprio rei, o Luís XIII, também influenciando o rei Luís XIV, Napoleão e o de Gaulle. Ele era um católico fervoroso e um político de extrema habilidade, impiedoso com o que ele considerava inimigo do Estado. Nesse período, ele deixou duas frases muito famosas. A primeira é assim: para mim existem dois deuses, Deus e a França. E a segunda frase importante: o homem é imortal. Sua salvação está no outro mundo. O Estado não. Sua salvação é agora ou nunca. Esse cardeal Richelieu não teve piedade de muitos povos. Ele deixou na miséria depois de guerras e conquistas. E, embora São Vicente de Paulo tivesse apelado para o seu sentimento cristão, fazendo o seguinte pedido: Clementíssimo Senhor, dá-nos a paz, tem compaixão de nós, dá paz à França. Mesmo assim, não foi muito atendido nessas reivindicações do São Vicente de Paulo. Acontece que no ano de 1902, 17 de julho de 1902, em Borebi, São Paulo, próximo ali a Agudos, ele nasceu aqui no Brasil como Jesus Gonçalves. Logo, logo ficou órfão de mãe, com 3 anos de idade. E seu pai era um lavrador muito humilde. Aos 14 anos, ele se empregou como trabalhador braçal numa fazenda próxima, chamava Fazenda Boa Vista. O proprietário era o Ângelo Pinheiro Machado. Nessa época, ele começou a aprender música e, junto com outros companheiros, eles animavam as quermesses e os bailes da região com a bandinha lá de Borebi. Aos 17 anos, ele mudou para Bauru, frequentando o Colégio São José, mas não chegou a concluir nem o diploma do ginásio. Então, aos 20 anos de idade, ele casou com a Teodomira de Oliveira.
Essa já era viúva e tinha 2 filhas. Mesmo assim, ainda tiveram mais 4 filhos. Nessa época, ele era tesoureiro da prefeitura de Bauru. Em 1930, a dona Teodomira de Oliveira desencarnou por conta de uma tuberculose. E apesar das enormes dificuldades para criar as 6 crianças que ficou na responsabilidade dele, ele continuava a tocar e fazia parte da banda da prefeitura de Bauru como clarinetista. Atuou também como diretor e ator de teatro, né, na cidade de Bauru. E apesar de seu pouco estudo, apreciava poesia e prosa. Colaborou ativamente nos jornais da cidade, Correio de Bauru e Correio do Noroeste. Casou-se novamente com Anita Vilela, uma vizinha que ajudava a cuidar das crianças. Mas aos 27 anos de idade, Jesus foi acometido pela lepra, pela hanseníase. Anita era estudiosa da doutrina espírita e tentava em vão esclarecer a mente materialista do até então ateu Jesus. Nestes tempos, os doentes eram obrigados a abandonar suas casas e empregos e viver isolados, ou na própria casa, né, trancado em casa, ou trancado nos leprosários. Aqui em Goiânia tinha um também, um leprosário famoso. Como é que ele ia fazer então para cuidar da esposa e das suas crianças, né? Com 27 anos de idade. Aposentou prematuramente por conta da doença e passou a viver numa moradia cedida temporariamente pela Câmara Municipal de Bauru. Apesar disso, ele continua a escrever para o Correio do Noroeste. Ele tinha um compadre, era João Martins Coube, que ele deu como usufruto um sítio, e Jesus passou a cultivar melancias e outras frutas naquele sítio. Mas em agosto de 1933, o Serviço Sanitário da cidade de Bauru recolhe-o, afastando-o do convívio de sua família, e o internou no asilo Colônia Aimorés. Por ter sido um homem resignado, sempre líder, tolerante e calmo, ele conseguiu sobreviver nessa colônia por um bom tempo. Ele fundou o jornal interno O Momento e a equipe de futebol do asilo. Por não receberem grupos artísticos no asilo, ele também fundou um grupo teatral lá dentro do asilo para poder divertir não só as pessoas que estavam ali, né, internadas e confinadas naquele momento. Jesus sofria muito com problemas de fígado. Buscava sempre a transferência para um hospital Padre Bento, em Guarulhos. Mas as cartas que ele enviava ao hospital sempre paravam na mão do diretor do sanatório, Aimorés, que não queria perder seu mais ativo e dinâmico interno, né? O Jesus era uma pessoa muito benquista. Em 1937, ele conseguiu a transferência, mas não conseguiu chegar até lá. As dores do fígado o obrigaram a parar em Itu e ali ficou no hospital de Pirapitingui. Ali ele fundou uma banda de jazz, a Rádio Clube de Pirapitingui, que existe até hoje, e um jornal interno, o Nosso Jornal. Em 1943, Anita desencarna e no velório aconteceram diversos acontecimentos mediúnicos, de clarividência de alguns colegas seus, e finalmente Anita passou uma mensagem para ele de uma forma bastante íntima, onde Jesus não teve dúvida da veracidade das informações em um pequeno trecho. Velho, não duvides mais, Deus existe. E aí Jesus ficou convicto de que realmente era a Anita. Por ser extremamente materialista, ele buscou nos livros espíritas explicações para aquele contato.
A conversão de Jesus ocorreu de uma forma bastante convincente. Um dia, às voltas com suas dores no fígado, ele resolveu chamar aquele Deus e o desafiou, tirando um pouco de água e colocando em um copo. E aí ele bradou: se Deus existe mesmo, dou 5 minutos para que coloque nessa água um remédio que me alivie as dores que sinto. E contou no relógio. Quando bebeu a água, sentiu que estava totalmente amarga. Chamou um companheiro que confirmou a alteração da água e depois de 2 minutos nada mais sentia de dores. Em 1945, após muito estudo, fundou o Centro Espírita Pirapitingui. Com dificuldades extremas, conseguiu recursos junto às comunidades espíritas para a construção desse centro espírita. Diversas caravanas espíritas passaram a visitar o sanatório, levando alegria e conforto aos internos. O Jesus passou então a atender as incorporações de familiares, de desobsessões severas daqueles considerados loucos, permitindo a esses que voltassem à vida normal. 20 dias antes de desencarnar, com a doença hanseníase, já tendo-lhe consumido todo o corpo e também as cordas vocais, foi a uma sessão espírita e, para surpresa das 300 pessoas presentes, os mentores da casa devolveram-lhe a voz e aí ele fez uma preleção de quase 2 horas de elevados ensinamentos evangélicos. Ao término da preleção, Jesus simplesmente perdeu novamente a voz. Sofreu muito nos últimos dias e o seu corpo estava completamente deformado pela doença. Seu rosto transfigurado e seus órgãos começaram a parar. Lentamente, desligou-se do corpo físico. Mas teve tempo de saber que o sofrimento é o caminho que nos leva a Cristo e que pôde mudar a mentalidade daqueles que consideravam os doentes internos de asilos, sanatórios, leprosários apenas como animais fedorentos. Alguns contam que ele acentuou seu nome. Na primeira sílaba, Jesus, era Jesus, porque ele não se achava em condições de ter o nome de Jesus. Aí ele mudou o nome para Jesus. Um soneto que ele psicografou que ele ditou e psicografia de Chico Xavier, fala sobre a reencarnação. Assim: reencarnação. Há séculos, num carro de esplendores, minha vida era a angústia de outras vidas. Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois, a morte, os longos amargores. Depois ainda, a volta a novas lidas, o berço pobre, o manto de feridas, a solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo um réu que espanta, e o Senhor concedeu-me a lepra santa, para cobrir-me em chagas benfazejas. Mas hoje, livre enfim de toda algema, posso saudar a dor justa e suprema, emissária da luz, bendita sejas. Esse foi um dos poemas que Jesus Gonçalves, através de Chico Xavier, deixou para a gente, para nós, para o nosso convívio harmonioso hoje. Então, Jesus, com toda a pompa, com todas as situações que ele poderia ajudar uma infinidade de pessoas através do seu reinado como visigodo, lá no ano de 370, né, que foi a primeira aparição dele como alarico. Bom, e de lá para cá ele aprendeu muito, e com as feridas que a lepra trouxe para o seu corpo, ele compreendeu a humildade, conseguiu compreender o amor ao próximo, a necessidade do trabalho para que dignifique a nossa vida. Espero que vocês tenham gostado dessa história. É só uma pincelada, não é uma biografia completa.
Muito obrigado e que o amor de Jesus nos alcance a todos.